proposta de emenda à Constituição, a PEC 3220, já está no Congresso Nacional e já vem acirrando os debates. O governo está chamando essa proposta de PEC da nova administração pública. O principal ponto dessa PEC é o fim da estabilidade para novos servidores. Paulo Guedes diz que esse ponto seria mais meritocrático e acabaria com certos privilégios. Mas será? Vamos falar desse assunto com Alexandre Manetti, diretor de comunicação do Sindicato dos Servidores de Santos, o Sindserv, e Virgílio Fordeloni, diretor de comunicação do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco. Muito bom dia, Alexandre, Virgílio, obrigada pela presença de vocês aqui no Manhã RBA Litoral para discutir esse assunto que já está bastante polêmico aí, a questão da reforma administrativa. E eu queria saber a avaliação de vocês como sindicalistas, né? Vamos começar aí pelo Virgílio, que fala dos servidores federais. Bom dia, Tânia, bom dia aos ouvintes que estão nos ouvindo agora. Realmente essa PEC ela veio para destruir ainda mais o já combalido serviço público brasileiro, né? Ela tenta vilanizar o servidor público, parece que é um discurso recorrente desse governo desde o começo, né? Começou lá na reforma previdenciária, falando que os servidores públicos são os privilegiados, e é curioso que, assim, o ponto que a gente percebeu lá tanto no nosso sindicato quanto na associação, que é o Unafisco, é que essa pauta da reforma administrativa, ela tinha perdido força porque estava sendo discutida a reforma tributária. E devido à nossa conjuntura de pandemia, né, de crise econômica, o que estava acontecendo? Estava ganhando força o discurso de tributar o andar de cima, os mais ricos, os super ricos, na verdade, né? Então, a pauta de tributar grandes fortunas, lucros e dividendos, que só Brasil e Estônia não tributam no mundo civilizado, fundos fechados de investimentos, rendas passivas, e essa pauta estava ganhando força por causa da conjuntura, e o mundo tá caminhando nesse sentido, né? A gente até viu, há um tempo atrás, bilionários dos países europeus, Estados Unidos, pedindo para serem mais tributados, né? E aí o que acontece? Nesse meio tempo, parece que voltou a carga a reforma administrativa como uma cortina de fumaça, né? Como uma forma de esconder ou disfarçar ou embaralhar a opinião pública com essa pauta que estava ganhando força e que provavelmente iria conseguir, finalmente, a gente conseguir dar uma cara mais justa do nosso sistema tributário. Então, vamos vilanizar a geni do Brasil, que é o servidor público, sempre foi, né? O servidor público parece que é o culpado de todos os males do país. Então, essa PEC vai acabar com a estabilidade, o que é um absurdo, é inadmissível isso, né? Vai flexibilizar o Instituto do Concurso Público, ou seja, né, a gente está até apelidando isso de PEC da rachadinha, né, porque o que vai acontecer? Os políticos vão poder nomear mais facilmente os apaniguados, aparelhar as instituições públicas, e a institucionalização da rachadinha, né? Então, assim, para começar com um preâmbulo, é mais ou menos isso. Alexandre, qual é a sua avaliação aí dessa PEC aí da reforma administrativa que o Guedes chama da PEC da nova administração pública? Bom dia, Tânia, bom dia, Virgílio, né? Bom dia aos ouvintes da RBA, é um prazer estar aqui, uma necessidade de nós estarmos aqui junto ao Virgílio, que é de um instrumento importante, né, dos servidores federais, os auditores da Receita, né, gente muito competente, que acompanha muito de perto, né, todas as contas públicas, né, e são responsáveis pelos tributos, e nós, os servidores municipais, fazemos a mesma avaliação desse preâmbulo que o Virgílio fez, que essa PEC 32, né, colocada aí pelo governo federal, ela tem exatamente esse intuito, esse objetivo que o Virgílio colocou, né? Nós estamos diante de um governo que tem mostrado, né,
que atua de forma pensada, não é como as pessoas, às vezes, eu ouço falarem por aí, porque é um governo de louco e tal. Não é nenhum governo de louco. Não é nenhum governo de louco. É um governo que atua de forma planejada, exatamente criando situações, né, de incompreensão, de caos, e muitas vezes apostando nisso. Apostando na incompreensão, apostando nessa bagunça que parece que acontece, mas não tem nada de louco. É um movimento pensado. Como Virgílio, nós estamos aí fortalecendo para se unificar o movimento, né, entre servidores municipais, estaduais e federais, porque vemos que a PEC 32 ela quase um decreto para o fim dos serviços públicos, né? Ela cria formas de contratação e vínculo, ela não só ataca a estabilidade do servidor público, ela cria outros vínculos, outras formas de se contratar o serviço público, né, que não são 4 formas, né? O emprego público, que seria mediante concurso, mas o seletista, né, ou seja, aquele que é regido pela CLT, né? O cargo público com vínculo indeterminado, e aí eles usam vários instrumentos para que esses cargos, né, que seriam na questão de servidores de carreiras típicas de Estado, ou o que eles vão tentar falar lá para frente, porque até agora não se falou o que é essa carreira típica de Estado, criam emprego público, que aí vai ser mediante concurso com a CLT, e o cargo público com vínculo indeterminado. Ou seja, essas formas que estão sendo criadas, né, essas 4 formas, uma que já seria a questão da estabilidade tirada de imediato, né? Eles aumentam, inclusive, o tempo e aprofundam as formas para poder controlar o servidor, que seria de carreira típica de Estado. Essas 4 formas, elas na verdade, são instrumentos para aprofundar e para abrir o campo para outros interesses, inclusive a contratação de serviços terceirizados e um retorno, praticamente nós estamos vendo, aliás, praticamente não, né? Se foi a equipe do Guedes que de certa forma, fez essa PEC, né, está propondo, a gente já se vê bem, que nem dizia minha avó, que filhote de onça nasce já com a mancha. O Guedes, quem é? Ele é um representante banqueiro, né, de carreira de banco, sempre teve atrelado a interesses da elite, né, financeira, e ele vem exatamente com esse discurso ampliando dentro do serviço público exatamente a área para poder voltar para um tempo da ditadura, por exemplo, onde você tinha o serviço público, quando mudava o prefeito, metade dos servidores públicos municipais sumiam. Acabava. Por quê? Por que eles acabavam? Porque eles eram um emprego que não tinha o vínculo de estabilidade. Ele não era carreira de Estado. Ele não era servidor do Estado. Ele era servidor do governo, de plantão. E quando mudava o governo, mudava o serviço público, né? Mudava os servidores. Isso é péssimo para o serviço público municipal, estadual ou federal. E é muito importante, assim, todas as esferas se unirem, né, dos servidores públicos, que nem você tinha colocado, tanto federal, estadual e municipal, porque, no fim, está tudo muito junto e misturado, né? Eu queria que vocês comentassem que o governo aí tenta vender a ideia de que é preciso reduzir a máquina pública, mas parlamentares, juízes vão continuar aí com os mesmos privilégios que o Guedes, né, fala em querer acabar. E não é verdade. Virgílio, por favor. Então, Tânia, você tocou num ponto interessante, porque, assim, existem algumas distorções realmente no serviço público que precisariam ser encerradas, mesmo eliminadas. Por exemplo, quem ganha acima do teto, a gente vê aí, a gente sai direto na imprensa, muitos funcionários, magistrados ou desembargadores que ganham acima do teto, a punição
do magistrado, por exemplo, é uma aposentadoria compulsória, né, quando ele passa por um processo disciplinar, férias de 60 dias. Então, tem alguns pontos que realmente merecem um ajuste no serviço público. Mas o que a gente vê nessa PEC que é uma PEC que visa realmente tratorar com o servidor público, eliminar. A gente não vê na PEC um sentido de aprimoramento do serviço público, de investimento, qualificação do funcionário público, né? Ele só trata de cortes, como você bem diz, e reduzir o Estado. É uma PEC que visa o Estado mínimo, a ideologia neoliberal, né? Eu até tenho o nosso presidente lá da associação, o Mauro Silva, da Anafisco, ele até percebeu um negócio. No artigo 37 da Constituição, são colocados novos princípios. Um deles é o princípio da subsidiariedade. O que acontece? Fomos pesquisar o que é esse princípio da subsidiariedade, né? O Estado vai ser subsidiário à iniciativa privada, vai ficar sempre em segundo plano. Aí fomos pesquisar um artigo do professor Bercovitch, Gilberto Bercovitch, da USP, Direito Econômico da USP. Ele escreveu esse artigo, não foi agora, foi lá em 2015. Quer dizer, nem se falava ainda nessa reforma administrativa. E ele, falando desse princípio, ele disse que ele aparece a primeira vez na Carta del Lavoro, que era a Constituição italiana do Benito Mussolini, que é uma Constituição de orientação fascista, né? Ou seja, o que se pretende, qual é a intenção dessa PEC? É uma mudança de estado de bem-estar social, uma Constituição Cidadã, que foi promulgada em 88, para uma mudança, para um Estado orientado para a ideologia neoliberal, né? Então, é uma mudança ideológica mesmo, não é só uma questão de economia só para os cofres públicos. Por quê? Porque a gente teve acesso também ao estudo do IPEA, que saiu essa semana, o ouvinte pode até acessar o site do IPEA para conferir, que diz o seguinte, que 70% da economia pretendida com a reforma administrativa, eles falam também, cada dia um número diferente. Primeiro falou-se em 300 bilhões, agora falam-se em 800 bilhões, mas, enfim, vamos dizer que a economia pretendida fosse uma média disso aí, porque o estudo do IPEA diz, 70% dessa economia já está sacramentado, já está dada, porque quando foi aprovado o congelamento dos salários por 2 anos dos servidores públicos, já se fez 70% da economia. Então, veja que essa reforma administrativa não é com esse fundo fiscalista de economia de recursos públicos. Outra mentira que contam, né, que o Estado brasileiro é muito inchado, muito grande, né, que precisa ser enxugado, mas dados da OCDE, que são os países, é uma organização dos países mais desenvolvidos economicamente, diz que o Brasil está abaixo da média no tamanho de Estado. Países como a Alemanha, como Grã-Bretanha, né, França, são países que têm número proporcional à população, tem muito mais servidores atuantes do que o Brasil. Então, esse é mais um ponto da reforma que precisa ser desmascarado. A gente tem um Estado que não é inchado, até comparativamente com os países desenvolvidos, nós estamos abaixo. A economia que se pretende com essa reforma já está concretizada com o congelamento dos salários por 2 anos, que já foi aprovado pelo governo federal, e a gente vê que é uma reforma que tem uma orientação de mudar a direção da nossa Constituição, que foi aprovada em 88, com uma Constituição cidadã de Estado de bem-estar social. O que isso significa? Que nós temos que ter servidores públicos, serviços públicos, que atendam a população com saúde, com educação, segurança pública, de qualidade, que atinja a todos. Veja só, se a gente fala, o governo gosta muito de demonizar o servidor público, mas essas pesquisas da Fiocruz, da USP, da Unesp, agora com a vacina de Oxford, tudo isso são servidores públicos que estão desenvolvendo em conjunto com as entidades de outros países, a vacina para essa doença que está causando muito sofrimento e morte à população, não só do Brasil, como do mundo todo.
o professor da escola, né, o médico do posto de saúde, o enfermeiro, tudo isso a população tem que entender que são serviços públicos, podem não ser ainda o serviço público de excelência que a gente busca, mas são serviços públicos prestados à população e que essa reforma vem para prejudicar e diminuir essa prestação de serviço público. Isso eu posso garantir que, como o Alexandre bem falou, o fim da estabilidade, isso vai ser uma catástrofe, porque o Estado, o servidor público, o serviço público, ele tem uma dinâmica diferente da iniciativa privada. De 4 em 4 anos, os membros do Poder Executivo e Legislativo são trocados, e o que isso vai acontecer? Os funcionários vão ser trocados também, com essa flexibilização da estabilidade do servidor público, da estabilidade, do concurso público. Então, isso vai precarizar de forma muito drástica a prestação do serviço para a população que mais precisa, né? Alexandre, nisso que o Virgílio falou, entra no que está no site do Sindserv sobre o fim do regime jurídico único da União, né? Bate com isso, como o Virgílio falou, que daí o poder para os governantes de plantão poder trazer os seus cabos eleitorais e precarizar ainda mais o serviço público. É isso? Exato, Tânia, exato. Na verdade, aliás, o Guedes, quando foi apresentar, né, a PEC 32, deixou lá bem claro, né? Tem um plano lá, em fases, inclusive, né? Tem a primeira fase, a fase 2, depois a fase 3. Esse primeiro momento, onde eles estão destruindo a espinha dorsal do serviço público, né, que é acabar com o regime jurídico único, é só o primeiro momento, né? E eles deixam várias brechas na lei, justamente apontando que lei complementar fará e tal novas alterações, né? Ou seja, aquilo que seria importante para a população e para uma garantia de direito, né, ou uma luta por um direito, ele vai deixar para depois, na fase 2, né, vamos dizer assim. Ou seja, ele está explodindo a granada, que nem ele gosta de falar, do governo Bolsonaro, e vai deixar mais granadas para ir destruindo o restante. Em relação, eu acho que isso é importante ressaltar aqui, essa questão da subsidiariedade, que nem colocou o Virgílio, vem exatamente nesse sentido, né? Ou seja, tirar tudo que for do Estado e o Estado ficar só como um tapa-buraco, né, para o serviço público, que tende a precarizar ainda mais a situação. Agora, em relação à questão do Estado, e esse é algo que é preciso ser dito, não existe diminuição do Estado, né? Essa é a fala exatamente que vai nesse sentido daquele neoliberalismo, ou essa contrabando ideológico que o Paulo Guedes e o Bolsonaro fazem nessa questão. O Estado vai ser maior, e não menor, né? Ou seja, o que ele faz com esses instrumentos, ao acabar com o regime jurídico único, né, ao acabar com a estabilidade do servidor, e a criar novos vínculos, é mudar a característica do Estado. É mudar de que forma estão se fazendo os controles, de que forma quem está prestando serviços, de que forma é a contratação de pessoas, de que forma vai se dar os vínculos que vão ter educadores, auditores da Receita Federal, gente da saúde, enfermeiros, médicos, pessoal de limpeza, pessoal de obras. Ele não está diminuindo o Estado. Não tem como, não existe lugar no mundo onde haja diminuição de Estado. Ele está aumentando. Pelo contrário, ele está apostando num Estado mais forte, só que esse Estado mais forte vai estar na mão não mais da população, e no sentido dos seus instrumentos, dela poder pressionar instrumentos, né, para garantir, não mais na mão de uma estratégia de povo, ou de uma estratégia de nação, de uma ideia de sociedade que possa ser menos desigual. Ele está apostando exatamente no contrário,
numa sociedade mais desigual. Por quê? Porque os instrumentos que deveriam estar servindo a este projeto de sociedade, uma forma de sociedade menos desigual, estão servindo para justamente o contrário, para ficar na mão de interesses de empresários, de serviços cada vez mais precarizados, onde o trabalhador, nesses empregos, nesses novos vínculos que ele vai criando para o serviço público, vão estar sob a chibata de outra forma. Perder a estabilidade, perder a ideia de ser um servidor do Estado brasileiro, significa você levar mais poder para outros interesses. E esses interesses são exatamente como as organizações sociais estão aí mostrando aí no Rio de Janeiro, né, toda aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, tudo ligado a organizações sociais, que são aquelas empresas que parecem, aliás, levam esse nome bonito de organizações sociais, que fazem contratação de trabalhadores de forma precária, que não tem transparência no uso dos recursos públicos que são pagos para essas empresas para poderem prestar o serviço de saúde, ou um serviço de assistência social, um serviço de educação, e que se transforma num escoadouro, né, num verdadeiro vampiro que vai sugando o dinheiro público, o dinheiro dos impostos, e vai levando para esse caixa 2, ou para esse caixa que não se sabe porque ninguém tem controle, né? Vira um caixa 2, e essas empresas vão bancar as campanhas e tal. Então, o que o Bolsonaro está fazendo, né, com essa PEC é exatamente legislar, dizendo, ó, é isso que nós queremos. É exatamente isso que nós queremos. Nós queremos que nós tenhamos empregos públicos com um vínculo frágil, para que a gente possa tanto explorar aquele trabalhador, como manter ele sob controle. Sob controle de quem? Sob controle daquele interesse dessas empresas, sob interesse dos meus amigos, ou de quem for do meu lado do muro. E não uma ideia de Estado. Não é uma ideia de servidor público, que nem falou o Virgílio, que independente de quem for o governo, está responsável pelos serviços públicos e tem uma continuidade. Então, não vai ter diminuição de Estado. Não tem diminuição de Estado. Pelo contrário, mas muda. Ele está mudando a forma desse Estado. A quem esse Estado realmente vai servir. E não é a população. Alexandre, você citou o Rio de Janeiro, né, se referindo às OSs, mas a gente pode vir para a cidade de Santos mesmo. A atual administração adora trabalhar com OSs. Nós vimos aí problemas crônicos no Hospital dos Estivadores, na demora de ser inaugurado, na demora para sua funcionalidade, e então não precisamos nem ir para outras cidades. Aqui em Santos nós já temos esses problemas gravíssimos. A minha pergunta é principalmente um ponto que o Virgílio tocou, que há uma narrativa de que a máquina pública brasileira precisa ser enxugada, né? Tem muitos servidores, sendo que é justamente ao contrário. O Virgílio tocou que precisaríamos de mais servidores para melhorar a eficiência do serviço. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, né, sobre a nova máquina pública, a nova administração pública. Confesso para vocês que tudo que vem essa palavra novo me dá um certo receio, porque geralmente muda para pior, né? Inova para pior. Já vemos aí o Estado novo, nova Previdência, nova reforma política, enfim, é preocupante. Porém, eu queria que vocês comentassem justamente o que fazer para a máquina pública brasileira ser mais eficiente e derrubar essa narrativa. Porque quem vai sofrer é a ponta da linha, são os munícipes, com essa falta de servidores, com essa precarização. Só para terminar, eu queria citar o exemplo da saúde. Agora, com a pandemia, esse assunto ficou um pouco para escanteio. Mas antes, havia burburinhos até de querer privatizar o SUS, que isso influenciaria diretamente, né, na ponta da linha nos munícipes, principalmente os mais necessitados. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, a importância da eficiência para os servidores e para as pessoas.
Ô, Rodrigo, Desculpa, deixa eu você começar. destinar a pergunta. O nosso editor Taigo já me deu uma bronca aqui. Virgílio. Então, eu posso começar. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro, só repisando o que eu já falei, isso são dados da OCDE, não são dados meus. Diz que o Brasil, em proporção da população, nós temos um estado menor do que a maioria dos países que estão lá na OCDE. Eu falei, você tem Alemanha, você tem Grã-Bretanha, você tem França, Espanha, Itália. Se você pegar praticamente todos os países europeus, o tamanho do Estado, relativamente ao tamanho da população, é bem maior do que o brasileiro, né? Só pegando o gancho do que o Alexandre falou, essa questão do Rio, o que é a flexibilização só para o ouvinte entender bem, do Instituto do Concurso Público, que é o prefeito, poder nomear quem ele quiser, o governador, né? Não vai ser só mais o vereador. São os guardiões do Crivella, que saiu na imprensa aí, e o pessoal viu como é que funciona. É aquele negócio ali. A pessoa sem qualificação nenhuma vai estar lá ganhando um salário para fazer um serviço de único e exclusivo interesse do governante, não do interesse público, né, da população. Então, até vou fazer um trocadilho aqui. Um dos princípios da Constituição hoje é supremacia do interesse público sobre o privado. E essa reforma administrativa vem para inverter essa lógica, é supremacia do interesse privado sobre o interesse público. Que essa questão das organizações sociais, como bem pontuou o Alexandre, já acontece em praticamente todas as prefeituras. A gente sabe que há problemas aí de gestões, de desvio de verba, de corrupção, né? Por isso que a gente chama de PEC da rachadinha. Uma das formas de você... Aliás, melhorar a produtividade no serviço público, isso já foi uma preocupação, e a Constituição já foi emendada lá em 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso, pela emenda constitucional número 19. Ali já foi feita uma chamada reforma administrativa, que foi positivado na Constituição o princípio da eficiência, avaliação de desempenho, foi colocado lá na Constituição, no artigo 37. O servidor em estágio probatório tem uma avaliação de desempenho especial para saber se ele está apto ou não para ser efetivado, para adquirir a estabilidade no cargo, né? E esses princípios, esses conceitos já estão lá. O que talvez falte? Talvez falte um melhor investimento do Estado nas condições de trabalho do servidor público. A gente sabe que, por exemplo, onde eu trabalho, a Receita Federal, ela é conhecida por ser um órgão de excelência. Por quê? Porque é um órgão que recebe muito recurso para investimento. Então, a gente tem muito investimento na área de tecnologia. Hoje, a gente tem todos os processos lá. Não existe mais, a gente não trabalha mais com processo em papel, o processo digital. A área de atendimento nosso melhorou bastante. Então, declarações são todas informatizadas, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. Então, estou dando um exemplo de um órgão que funciona razoavelmente bem, é eficiente e é um exemplo até de eficiência e de produtividade. Mas a gente sabe que, por exemplo, hospitais públicos ou postos de saúde, talvez algumas escolas, a gente não vê essa eficiência. Por quê? Porque não há um investimento do Estado naquele nicho, né? A gente não vê o Estado investir na qualificação continuada de servidores, que precisa. A gente percebe que muitas escolas, por exemplo, estão sem receber atenção do governo por muitos anos, então acaba gerando... Porque o que acontece? Quando a gente não investe, a gente acaba desestimulando a pessoa, né, de trabalhar naquele lugar. E acaba virando um negócio meio... ficando em segundo plano. Então, o problema é a questão de investimento. Agora, como buscar esse investimento, né? Se o governo impôs a PEC do teto dos gastos, que é outro problema que eu acho que a sociedade brasileira vai precisar discutir. Essa PEC do teto dos gastos, do jeito como está posta, ela só tende a precarizar ainda mais e sufocar, estrangular o serviço público. Talvez por isso eles tentam sempre dar uma saída pelo lado da iniciativa privada
para sair desse garrote do teto dos gastos, quando eu acho que o mais racional seria discutir a flexibilização do teto dos gastos. Nós já tivemos lá, como sindicato nosso, Sindifisco, reuniões com integrantes do governo que disseram para a gente o seguinte: nós, como máquina arrecadatória, como fisco, a gente dizia que a gente tinha condições de arrecadar mais, se investisse mais no nosso órgão, para arrecadar mais para superar a crise, né? E o que a gente ouviu do governo? Não, com a PEC do teto dos gastos, isso não importa, não importa muito se eu vou arrecadar 10, 20, 100 ou 1.000 a mais. O que importa é que eu tenho que gastar menos para ficar dentro do teto, certo? Então, se eu arrecadar acima da inflação, esse valor essa gordura que eu coloquei acima de arrecadação, o governo não pode usar, porque ele tá segurado por esse teto. Então, ele tem que ficar cortando, se estrangulando. Então, eu acho que a população precisa, uma hora, o ouvinte precisa saber disso, a gente tem que discutir isso, a gente tem que arrumar uma maneira de esse teto do gasto público ser, de alguma forma, flexibilizado, porque do jeito como ele foi idealizado, não existe em lugar nenhum no mundo, só no Brasil que isso está colocado dessa forma tão drástica, tão nociva para o Estado brasileiro e para o serviço público, e que isso reflete em serviços para a população. Então, finalizando, eu acho que assim, a produtividade a gente resolve com investimento, com qualificação do servidor público, com melhorias, né, nas estruturas de trabalho, equipamentos médicos, por exemplo, nos postos de saúde, né, dar condições boas de trabalho, de vida para o servidor. Aí você cria um círculo vicioso positivo, e isso vai se refletir numa melhoria da produtividade. E se não houver produtividade, porque a gente sabe que a gente está numa sociedade de relações humanas que nem todo mundo produz igual. Se alguém tiver muito abaixo, existem instrumentos já positivados na Constituição desde 98, na época do governo FHC, que permite avaliações de desempenho, que a gente, inclusive, pode se demitir servidor público por insuficiência de desempenho. Então, esse discurso de que só agora vai ser colocado esse instrumento, isso é uma falácia. Isso já está na Constituição, e desde 98, na reforma da época do Fernando Henrique. Alexandre? Paz, tem tanta coisa para dizer, mas o Virgílio já abordou bem também. A Tânia falou também apontou essa questão do fim do regime jurídico único, né? Dentre as medidas que a gente verifica, né, de liberação da terceirização, né, porque é isso, acabar com o regime jurídico único, né, e estabelecer outros vínculos, é você aumentar o que o Guedes está propondo, é o que o governo Bolsonaro está fazendo, propondo aumentar a terceirização de serviço público, não tenha dúvida, né? Isso vem desde lá, que nem eu bem pontuou, na época do Fernando Henrique, né, no governo Fernando Henrique, já vem de lá uma abertura e um processo de andamento, né, de ampliação e transformação dos serviços públicos, do serviço que é prestado à população, em áreas rentáveis, para gerar lucro, né? E aí se estabeleceu lá as PPPs, as organizações sociais, as OCIPs, ou seja, instrumentos para que fosse dado uma característica para esse Estado, né, brasileiro, de forma que pudesse ter essa penetração da iniciativa, de outras iniciativas, ou a iniciativa privada, né, dentro desse Estado e pudesse angariar. O que o Virgílio fala nesse ponto é muito importante, na questão de teto de gastos, né? Esse teto de gastos que foi colocado, né, da PEC, foi 95, né, Virgílio? O teto de gastos, ele exatamente atua, né, agora você vê muito mais nesse momento, onde esses instrumentos que o governo faz, né, ele vai impondo certas condições. O teto de gastos funciona exatamente como aquela situação onde você empurra alguém até a parede, né, de forma que vai ficar tão prensado na parede que não tem outra escapatória a não ser se render, né, está acuando. Isso para a sociedade, né, para a sociedade eu digo, é o nosso povo, a população, ela exatamente se torna refém
de outras práticas para poder dar vazão, né? Porque de uma forma ou de outra, não dá para deixar todo mundo sem serviço, porque sem serviço as coisas viram um barril de pólvora, e um barril de pólvora, você sabe, tende a explodir em algum momento. Então, o teto de gastos impõe, né, que o governo fique dentro daquele orçamento, mas esses outros instrumentos que estão sendo criados, que nem esses novos vínculos, fim do regime jurídico único, para ampliar a terceirização, são a forma de escapar, são a forma de mudar o Estado, né? São a forma de poder garantir, dentro do Estado brasileiro, que mais dinheiro vá para a iniciativa privada. Né? Como se não bastasse, só para a gente poder falar sobre isso, porque, que nem o Virgílio bem colocou no começo, há distorções, sim, dentro do serviço público, e são nessas distorções que o governo não faz nada, né? O Paulo Guedes, o grande articulador, né, do governo Bolsonaro para esse tipo de coisa, ele usa, lá na apresentação dele, né, quando ele foi apresentar a PEC 32, ele usa umas referências. Ele fala de um estudo do Banco Mundial, e aí ele faz, né, quando ele faz toda aquela montagem, olha, senhores, o anúncio, seguindo as mais modernas tendências, aquele blá, blá, blá todo que é para enrolar mesmo quem está escutando, ele fala lá no estudo do Banco Mundial, e fala assim, ó, precisamos aproximar, isso é o Guedes falando, o serviço público brasileiro à realidade do país. Você veja, estudo do Banco Mundial. Aí, como é que chama esse estudo? Do Banco Mundial. Né? Lembrando que o Guedes, banqueiro, Guedes, filho, né, dessa elite financeira de banco, sempre trabalhou para banco, né? Trabalhou dentro da ditadura Pinochet. Chama-se, o estudo se chama-se Um Ajuste Justo, Análise da Eficiência e Equidade do Gasto Público no Brasil, feito em 2017 pelo Banco Mundial. Quando você entra, né, nesse estudo do Banco Mundial, o que esse estudo, inclusive, aponta? Ele fala, olha, no Poder Executivo, né, na Procuradoria-Geral da Fazenda, o salário inicial de 18 mil, os salários iniciais do Legislativo e do Judiciário são cerca de 30 mil, o dos militares e tal. Bom, eles pegam o Judiciário, os altos cargos do Judiciário, os altos cargos do Legislativo, Parlamento e tal, os altos cargos, né, que são os cargos indicados do Poder Executivo e tal, e falam, o Banco Mundial fala, olha, tem essas distorções. E o que o Paulo Guedes faz? Ele faz exatamente o contrário. Ele tira esses cargos dessa reforma, e quer mexer com o resto. Então, é uma contradição, é uma coisa muito louca. Porque, em vez de mexer nas distorções, ele tira esses das distorções, privilegia esses, e fala, olha, gente, fica aí tranquilo, viu? Vocês que são da elite, né, um pouquinho mais, vocês ganham mais e tal, etc. Nós não vamos mexer com vocês. Porque vocês são justamente aqueles que, de alguma forma, na ideia do povo brasileiro e nas leis e tal, teriam poder, inclusive, para poder colocar freios aí na minha reforma administrativa, para vocês poderem fazer uma luta contra. Vocês que representam, em tese, né, que foram eleitos, olha, nós não vamos mexer com vocês. Vocês que são os militares, né, que estão reformados, aposentados, generais e tal, e que têm um certo poder, né, inclusive esse poder é armado, né, com bala, com tal, etc. E vocês nós não vamos mexer. Né, com vocês nós não vamos mexer. Vocês que são o judiciário, o judiciário lá em cima, não é o servidor aí, o oficial de justiça, não é os cargos, né, escriturário, não. Você, o juiz, os juízes e tal, etc. Vocês que têm um certo poder, né, de poder impor barreiras legais, de fazer interpretações, né, de nos barrar em algum momento, com vocês nós não vamos mexer. Ou seja, ele mostra bem a característica do que é esse governo. Não mexe com ninguém da elite, não se mexe nas grandes fortunas. Quem é da elite, de alguma forma, ou está próximo a esta elite, a esta burguesia, né? Quem é conveniente a esta burguesia, a essa elite financeira rica, os mais ricos,
né, o dono de grandes fortunas, quem está ali próximo daquele poder, não se mexe. Vai se mexer, que nessa reforma administrativa faz, nas carreiras de Estado, no serviço público municipal, do professor que ganha, em média, no Brasil, R$ 2.000, né, do profissional da saúde que tem que atuar em mais de um plantão para poder sustentar sua família, nesse ele vai mexer. Ele não vai mexer com a elite. Então, daí se vê de onde são os interesses que estão sendo colocados nessa reforma. E para nós, servidores, resta um caminho, é mostrar à população, primeiro, se unificar, que nem a gente está fazendo, né? Juntar o serviço público municipal, a gente está compondo as frentes, estamos nos articulando e ir conversando com a população, organizando nossos colegas e organizando os demais trabalhadores, para mostrar que esse fim das carreiras de serviço público vai ter um alvo, principalmente. 2 alvos. Primeiro, quem vai sofrer e quem vai ficar sob a bota de outros interesses que não são os interesses da população, são os servidores de todas as esferas, né, que vão perder com isso, e o mais atingido vai ser a população. A população é que vai começar a receber, se isso passar, se essa reforma administrativa, vai começar a receber um serviço lá no posto de saúde, lá no hospital, lá na escola, que vai ser um serviço do nível dessas organizações sociais, ou pior isso ainda, onde o trabalhador, o enfermeiro, o médico, o educador e tal, eles não vão poder fornecer um serviço de qualidade, porque se ele fornecer um serviço de qualidade, ou auxiliar a população a entender, né, que ela, população, eu, povo, é que tenho que exigir, ele vai ser demitido, porque é isso que acontece. Né, que nem aconteceu aqui em Santos, o caso do médico, né, aqui na UB, lembra? A gente fez a denúncia, o Sindicato dos Servidores, o caso do médico, que foi lá, né, falar, poxa, a pessoa morreu sentada no banheiro da UPA, e ele foi denunciar e tal, e o que aconteceu com ele? Esse vínculo frágil de contratação foi demitido. Ele foi demitido por tentar acertar as coisas, dizendo que, olha, as pessoas não podem morrer no banheiro. Não pode acontecer dentro do hospital da pessoa morrer sentada na privada, de chegar e não ter um atendimento de pronto. Então, é esse tipo de conversa que nós vamos ter que ter e vamos fazer com a população aí, junto com os auditores, junto com os professores do Estado, junto com todas as carreiras do serviço público. Eu queria trazer essa nossa conversa mais para o âmbito da nossa cidade. A gente já está encerrando, né, já estamos caminhando para o final da nossa entrevista, inclusive, mas essa atual administração, ela teve que lidar com greves dos servidores. Inclusive, em 2017, nós tivemos a maior greve da história referente aos servidores aqui da cidade de Santos. Vale lembrar que esse movimento começou, né, acho que é fevereiro ou março de 2017, o movimento começou, e aí começou a ter grandes proporções. A Câmara Municipal de Santos, logo no começo, apenas 2 vereadores dos 21 foram favoráveis aos servidores, é importante lembrar disso, que foi a vereadora Thelma de Souza e o vereador Chico Nogueira. Depois, outros vereadores também já viram a proporção do movimento, e aí começaram a apoiar a causa. Eu queria que vocês comentassem qual a importância, né, de políticas, de forma de diálogos que a administração municipal tem que ter com os servidores públicos. Esse ano nós temos eleições. Queria que vocês falassem assim, alguma proposta, alguma mesa de negociação permanente, o que deveria ser feito para melhorar esse diálogo? O Alexandre, porque... Oi, tudo bem? Desculpa, eu estava aqui sintonizando. Então, você começou bem, nós tivemos aí a categoria dos servidores públicos municipais em Santos, ela faz diversos movimentos, né? É uma categoria que ela é bem, como eu diria, ela é bem complexa,
né, porque ela passa por todos os serviços públicos, né, desde educação, professores, todos os trabalhadores de dentro da educação, todos os trabalhadores de dentro de saúde, todos os trabalhadores de dentro da assistência social, ou seja, uma gama da cultura, é uma gama de serviços muito grande. O que tradicionalmente os servidores fazem, né, quando temos as campanhas aí para o Poder Executivo? Nós fazemos um debate, abrimos um debate, inclusive já tá em andamento aí o contato com os candidatos que estão realmente candidatos, né, ou seja, a gente precisa esperar quem ainda não é candidato formalizado, né, as convenções e tal. Nós abrimos um debate muito direto, muito objetivo, né? Nós elencamos uma série de perguntas que nós formulamos com os servidores a respeito do que nós consideramos que é o essencial, né, com política pública, no caso dos servidores, ou seja, o que é essencial os servidores compreendam daquele programa que tenha do candidato nessas perguntas. E formulamos aos candidatos e abrimos isso e deixamos isso visível, né, para que os candidatos ou candidatas possam participar e possam responder essas perguntas, dizendo, de certa forma, né, para a categoria, o que pretendem em relação ao serviço público municipal, nesta relação de servidor e governo, ou seja, a relação é trabalhista, uma relação que envolve o serviço público e quem vai estar no governo, ou seja, que é o patrão ou a patroa, né? Ou seja, o poder executivo é a nossa relação direta. O poder legislativo nós também temos uma relação, mas aí já não interfere muito. Porque, na verdade, para o servidor público municipal, as iniciativas que podem mexer diretamente com a vida funcional do servidor, elas só podem partir do executivo. O legislativo pode até fazer, mas ele já de cara é inconstitucional, né? Ele já vai levar aquela barrada e falar, olha, isso cabe ao poder da administração direta propor. No entanto, nós mantemos, sim, uma forma de pressionar a Câmara Legislativa, independente de quem estiver lá, né, para poder sempre pautar aquilo que nós entendemos que é do interesse do serviço público, né, e também aí do serviço público em relação à população geral. Realmente, fizemos uma greve em 2017, né, e foi bem extensa, foi bem teve muito movimento, né, da categoria nesse sentido. Nós não perdemos o reajuste, né, fomos, inclusive, descontados, mas o reajuste em percentuais acabou vindo, né, fruto dessa greve, né, porque o prefeito não queria dar, era nada. Era 0% e 0% é onde ele se manteve. E nós conseguimos reajuste, o que implica, né, nos reajustes subsequentes dos anos seguintes. Então, hoje, o que nós temos de relação com a Câmara Legislativa, no caso, é exatamente essa memória, né? Os servidores entendem, categoria, o sindicato, no caso, o sindicato dos servidores entende, que só tem uma forma de melhorar, né, inclusive a eficiência dos serviços públicos, inclusive a forma como a população enxerga os serviços públicos, e só tem também uma forma de melhorar esses serviços públicos e ampliá-los, né? E esta forma passa pela organização dos servidores no seu local de trabalho, melhorando as condições, reivindicando. Tem que ser servidor estável, tem que ter a estabilidade, né, para não ficar que nem esse governo Bolsonaro está propondo nessa reforma administrativa, não ficar sob a bota, né, e sob a chibata de outros interesses que não sejam interesse público, que não sejam interesse da sociedade, que é o interesse público. Entendemos, sim, que é exatamente que nem o Virgílio apontou, né? Há uma primazia do interesse público sobre o interesse privado, porque realmente, desculpa chover no molhado, mas é assim, que nem eu falo, às vezes a gente conversa aí, fala, porque o interesse privado e tal, o interesse privado, o interesse público. É assim, rapaz, se você for uma vez um dono de uma indústria, você tenta pegar o seu interesse privado na sua indústria e ficar sem os trabalhadores, ficar sem estrada, ficar sem médico, ficar sem educação, né? Tenta.
Aí você tenta botar a sua indústria nas costas, bota ela numa mochilinha e leva ela, tenta levar. Mas é lógico que o interesse público tem primazia sobre o interesse privado, porque senão não existe interesse privado fora do interesse da sociedade, né? São interesses privados no seio da sociedade. Ou eles vão estar lá em alto mar? Não. Né? O interesse dos peixes? Não, é o interesse humano, interesse coletivo, interesse da sociedade. Então, é essa relação que a gente acha que tem que ter e fortalecer a organização dos trabalhadores, né? Nos seus instrumentos e criar novos instrumentos para que os trabalhadores se organizem, é algo incentivado e que nós entendemos que é o mais importante a ser feito. E se nesses novos órgãos a serem criados vão ter servidores públicos municipais, junto com servidores da Receita Federal, junto com servidores dos professores do Estado, junto com servidores de toda a região, é nesses órgãos, é nesses organismos que a gente tem que criar para nos fortalecer, que a gente precisa acreditar que vai dar certo. Desculpa me estender. Virgílio, a categoria dos auditores fiscais também realizaram diversas mobilizações aí no ano passado, né? Então, você pode também falar da importância da união das categorias e no nível federal, eu acho que deve ser até um pouco mais difícil de controlar essa união dos trabalhadores, mas que é muito importante, né? É verdade, Tânia. Nós participamos na época por exemplo, da reforma da Previdência, de diversos atos públicos, né, conjuntamente com outras entidades, até aqui do âmbito municipal, né, local, e certamente participaremos de possíveis atos públicos ou movimentos que vierem a ser organizados para esclarecer a população acerca do que é essa reforma administrativa, né? Só para pegar o gancho do que o Alexandre falou, para explicar em termos práticos, né, o que significa esse vínculo precário que ele está batendo bastante na tecla, o fim da estabilidade, o fim do regime jurídico único. A gente teve um caso aqui em Santos, há pouco tempo atrás, que foi conhecido, até acho que a Tânia falou no começo nas notícias, do desembargador, que foi parado na praia mais de uma vez, porque estava andando sem máscara, e o guarda municipal multou. Agora, o ouvinte perceba, se aquele guarda municipal não tivesse protegido pelo Instituto da Estabilidade, será que ele teria condições de fazer o trabalho dele, que a obrigação dele, que era alertar o munícipe, o cidadão, e multá-lo? Será que aquela multa que ele deu não iria prejudicá-lo depois, sendo mandado embora, porque ele ia ligar, como ele falou, ligar para o secretário eu não lembro agora o nome dele, que seria o chefe dele, uma indicação política. Então, veja, o ouvinte precisa perceber isso. Sérgio Delbel, exatamente. O fim da estabilidade é isso, é a instrumentalização do servidor e do serviço público para favorecer interesses de quem está governando ali naquele momento. É o fim do princípio da impessoalidade, como a gente diz, né? O servidor público não ter a tranquilidade de fazer o seu trabalho com rigor técnico, sem preocupação de ferir interesses privados ou poder econômico ou político. A gente viu aí agora, nessa crise da pandemia, que o governo federal ele insiste em dizer que a cloroquina é um remédio que é eficaz no combate ao Covid-19, coronavírus, quando diversos estudos apontam, estudos científicos apontam que é o contrário, ela não tem efeito praticamente nenhum, não há comprovação científica. Então, outro exemplo, então, o governo fala, não, eu quero que a cloroquina seja ministrada nos doentes de Covid-19. O servidor público ali no SUS, como ele vai agir sem esse Instituto da Instabilidade? Ele vai ter independência suficiente para fazer o trabalho dele de acordo com o rigor técnico, ou ele vai ter que obedecer o comando do governante de plantão para não perder o emprego, por exemplo? Esse é um outro exemplo que eu dou. Um outro exemplo também no nosso caso, lá na fiscalização, não só no federal, mas no municipal, aí nas prefeituras, nos estados, a gente atinge a maioria das vezes, grandes interesses econômicos, né?
A gente vai ter essa independência para fazer esse trabalho sem o Instituto da Estabilidade? Certamente não, certamente não. Estou dando exemplos de situações que o ouvinte precisa entender da importância que é o servidor público ser estável e ingressar nos cargos públicos por meio de concurso público, com prova, atestar a sua capacidade intelectual por meio de provas e títulos, né? E não por meio de uma flexibilização por um vínculo precário, como está posto aí na PEC 32 da reforma administrativa. Então, nós estaremos juntos contra esse tipo de situação, até porque entendemos que isso vai realmente fragilizar muito o que já não é tão forte no serviço público, e estamos à disposição aí para o Alexandre, para conversar, ver o que a gente pode fazer para alertar a população, principalmente a população que mais precisa, né? Porque o Brasil é um país tão desigual, né? A gente está falando aqui de serviços públicos que chegam na casa das pessoas que mais precisam, que menos têm condições econômicas, porque as pessoas que têm condições, elas não vão buscar o serviço público, elas têm o plano de saúde delas, têm a escola particular, têm a sua segurança privada, né? Então, o serviço público, ele atende a grande maioria da população que é mais necessitada realmente, por causa dessa desigualdade de concentração de renda, que gera essa desigualdade social extrema, né? Um dado curioso, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, né? Isso é dado da ONU, no conselho, eu estava até lendo ontem isso, um dado da economia de um dos conselhos da ONU, dizendo que nós somos o segundo país mais desigual do mundo. Como se resolve isso? Será que é fragilizando mais ainda o serviço público, que é o que dá um pouquinho mais de dignidade para as pessoas que mais precisam, né? A gente ouviu o ministro da Economia dizer que o presidente da República, o ministro do TCU, o ministro do STF, o parlamentar, que são as categorias que não estão sendo atingidas por essa reforma administrativa, ele disse que essas pessoas precisam ganhar muito mais do que ganha, a diferença tem que ser grande, porque são talentos que precisam ser retidos para a iniciativa privada não levar para lá, tirar do serviço público. Ou seja, ele está defendendo a desigualdade e a concentração de renda, realmente, né? Ele não está defendendo um equilíbrio melhor entre quem está lá em cima e quem está lá embaixo, né? Veja que essa orientação do governo, né? Uma orientação mais ideológica. Então, por que não colocar essa questão de melhorar as condições econômicas do servidor que está lá na ponta, prestando serviço público, o enfermeiro, o bombeiro, né? Quando alguém passa mal, você liga para o 192, né? Você não vai ligar para uma clínica particular. É essa pessoa que precisa ganhar um pouco melhor para ter mais dignidade e prestar o serviço com tranquilidade, sem pressão política, com a estabilidade, sujeito à avaliação de desempenho, obviamente, mas com tranquilidade, né? É isso que a gente busca. A gente não quer um servidor acomodado, a gente quer um servidor motivado, que preste serviço público com alegria, com prazer. É uma vocação ser servidor público, servir ao público, não é? Então, a gente quer isso, a gente quer o servidor motivado, ganhando um salário digno, para ter a tua vida tranquila, com estabilidade, para não estar sujeito a essas pressões políticas. Muito bem, senhores, muito obrigada pela participação de vocês. Com certeza, esse assunto tem que ser mais debatido, porque a sociedade precisa saber o que significa essa PEC 3220, né? Porque, de repente, também tem uma imagem do servidor acreditando nessa propaganda do governo que quer aumentar o Estado, mas para servir o Estado, e não servir a sociedade que realmente precisa dos serviços do servidor público, né? Então, a gente vai voltar ainda a falar mais sobre isso. Qualquer novidade também, a RBA Litoral está com as portas abertas para vocês virem aqui trazer mais esclarecimentos, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito federal, e eu queria agradecer
pela participação de vocês, do Virgílio Fordeloni, do Sindifisco, do Alexandre Manetti, do Sindiserve. Foi muito esclarecedora. Muito obrigado. Obrigado, Tânia, eu que agradeço. Obrigado também por vocês e a todos os ouvintes, obrigado pelo convite, e estaremos juntos aí. Até uma próxima oportunidade. Tchau.